E aí, Sindiferas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Tudo Aquilo que Você Queria Saber sobre Condomínios, mas Ninguém Te Contou. E hoje nós vamos falar sobre planejamento orçamentário, sem dúvida um dos temas mais importantes para você, síndica ou síndico. Um bom planejamento orçamentário vai te dar condições de realizar todas as despesas previstas para o seu condomínio e também realizar as melhorias necessárias. Do outro lado, um orçamento mal feito ou mal previsto vai te trazer muito problema durante o seu mandato. Então, fiquem ligados que vamos falar hoje tudo sobre orçamento. E aí vocês vão me perguntar, Eric, de onde é que surgiu essa história do orçamento do condomínio? Como vocês lembram bem, vocês estão acompanhando nossa série aqui no nosso canal, o condomínio não é uma empresa, né? Ele não gera uma receita própria. Então, o próprio conceito do condomínio nos remete a uma ideia de coproprietários da mesma coisa. Então, a ideia de um orçamento é porque o condomínio, como ele não gera uma receita que é suficiente para custear suas despesas, ele precisa fazer uma arrecadação mensal entre os coproprietários para poder fazer frente a essas despesas comuns. Então, por isso que a lei previu a questão da previsão orçamentária. A primeira menção que se tem registro na legislação brasileira sobre orçamento de condomínio está lá na Lei 4.591 de 64, sendo que essa lei ela foi parcialmente revogada pelo Código Civil em vigor, tá? O Código Civil em 2002 ele trouxe também um capítulo a partir do 1331 em diante, que ele também fala sobre condomínios. Ele revogou tacitamente parte da Lei 4.591 de 64. Mas foi lá que surgiu essa ideia da previsão orçamentária. Então é necessário se fazer um orçamento anual para fazer frente a todas as despesas que serão encaradas pela síndica e pelo síndico na administração do seu condomínio. E quando a Assembleia de Condomínio, que vai estabelecer, vai aprovar o orçamento, deve acontecer? A legislação não indica uma data específica, mas a lei cita expressamente que pelo menos uma vez ao ano a síndica ou síndico deverá fazer a convocação da Assembleia. Essa previsão está no artigo 1350 do Código Civil. Eu particularmente sugiro para vocês que vocês tentem, na medida do possível, realizar a Assembleia que vai fazer a aprovação do orçamento do condomínio no mês de dezembro, que antecede o início do próximo ano. Porque não faz muito sentido, eu vejo que é uma prática muito comum se fazer essa Assembleia de Orçamento no mês de março. Por que se faz assim? É porque a lei antiga, que foi revogada, a Lei 4.591 de 64, ela fazia menção a esse prazo, de que até a segunda quinzena do mês de março deveria se fazer uma Assembleia de Orçamento. Só que hoje essa regra não existe mais. O Código Civil ele simplesmente indica que anualmente deverá ser convocada uma Assembleia. Muito bem, ora, se é o orçamento do ano inteiro, ou seja, o orçamento de janeiro a dezembro, não vejo muito sentido em você fazer essa Assembleia no mês de março. Já se passaram 3 meses. Então, a minha sugestão para você, anota aí uma regra, uma dica de ouro do nosso canal, faça a Assembleia de Aprovação do Orçamento no mês de dezembro. Se porventura a sua convenção de condomínio tiver uma previsão diferente, então anote essa sugestão de alteração para a sua convenção de condomínio, para que remeta a realização dessa Assembleia para o mês de dezembro. Que aí você vai iniciar o ano seguinte já com o orçamento aprovado e já a partir de janeiro já fazendo a arrecadação conforme previsto no seu orçamento anual. E como você vai fazer o seu orçamento? Do que ele é composto? Basicamente, o orçamento do condomínio ele vai dedicar a maior parte dele àquelas despesas ordinárias comuns mensais, que são basicamente pagamento de prestadores de serviço, por exemplo, mão de obra terceirizada, contratos de manutenção, de elevadores, contratos diversos que você tiver vigentes no seu condomínio. As despesas com pagamento de consumo de energia elétrica, consumo de água. Então essas despesas são despesas comuns, né? Despesas administrativas, internet, material de informática, material de papelaria.
né? Eventualmente as despesas de cartório que você precisa executar durante o ano, né? Registro de atas. Então, tudo que vai sair do caixa, a regra é simples, tudo que vai sair do caixa, ele deve ter uma previsão orçamentária. É claro que não dá para prever tudo, e é por isso que a gente tem a questão das despesas, de alguns tipos de despesas que são realizadas fora do orçamento. Mas para você fazer um bom orçamento, o importante é você olhar para trás. Então observe o seu último exercício financeiro, verifique em cada uma das rubricas como foi a execução desse orçamento, ou seja, o que foi previsto em relação ao que foi realizado, e faça os ajustes. Você eventualmente pode perceber que ano após ano há uma previsão para uma rubrica X e esse valor nunca é gasto. Então você pode realocar essa rubrica em outra, onde você precisa de mais recursos. Uma outra coisa muito importante, você precisa prever no seu orçamento anual futuro os reajustes que vão acontecer. Porque anualmente, via de regra, se tem reajuste salarial dos funcionários que trabalham no condomínio, você eventualmente tem reajuste pro labore do síndico, da síndica, você pode também ter reajuste das tarifas públicas. Normalmente todos os anos temos aumento no valor das tarifas públicas, e nos próprios contratos de serviços, eles também têm previsão contratual para reajustes anuais. Então é preciso prever também os reajustes anuais. Ok? Então você vai olhar para trás, vai olhar os seus antigos orçamentos que já foram executados, vai fazer o ajuste necessário, vai incluir eventualmente novas rubricas que você precisa e você não tem atualmente. E após feito isso, nós temos a segunda etapa, que é como nós vamos cobrar isso dos coproprietários. Muito bem, então hoje nós aprendemos o que é o orçamento, como se faz o orçamento e como se faz o rateio desse orçamento para poder cobrar dos seus condôminos. Então é importante agora que você, de posse dessas informações, você síndica ou síndico, você convoque a assembleia, né, na forma da sua convenção, observando ali as formalidades previstas na sua convenção de condomínio, o prazo de convocação do edital, e você submeta esse orçamento aos moradores. Nessa oportunidade, é importante levar um material para que você possa debater com os condôminos todos os itens do orçamento, de forma clara, objetiva e transparente, para que todos saibam qual é a composição de todo esse acervo de despesas que vai ser objeto de rateio entre os proprietários. Realizada a assembleia e aprovado o orçamento, ele já está em vigor. Então, a partir daí, você precisa observar um detalhe muito importante. Anota aí uma regra de ouro para você, síndica ou síndico. Na ata da assembleia que aprovou o orçamento, é preciso que esteja indicado de forma expressa, e eu sugiro que se faça um anexo, que pode ser uma planilha Excel mesmo, se faça um anexo onde se indique o valor nominal de cada unidade privativa em relação à sua taxa de condomínio que vai ser cobrada, né? Ou seja, você vai, por exemplo, tem lá 100 apartamentos, você vai ter uma lista desses 100 apartamentos nesse anexo, e você vai indicar nominalmente a unidade 101, 102, 103, 104 e assim por diante. Você vai nomear um por um e vai indicar o valor individual de cada unidade, que é o valor que será cobrado. E qual é a importância disso? Quando a gente for tratar no próximo episódio da inadimplência, vocês vão descobrir que a ausência dessa informação na ata de assembleia, a simples ausência dessa informação na ata de assembleia, vai impedir que você faça a cobrança de uma forma mais simples e objetiva. Porque hoje a taxa de condomínio ela é um título executivo extrajudicial. Nós vamos entrar em detalhes sobre esse assunto no episódio, porque não vamos falar de inadimplência. Mas o rito, né, o procedimento para você cobrar alguém, sendo um título executivo ou uma ação comum de cobrança, é bem diferente. Então, e um dos fatores que leva ao impedimento de você executar o devedor
e ser obrigado a distribuir uma ação de cobrança comum, que demora muito mais, é o simples fato da ata de assembleia não conter a informação de qual é o valor de taxa de condomínio que aquela unidade precisa pagar mensalmente. Esse simples dado, ele impede que você distribua uma execução de título extrajudicial. Então, anotem aí que isso é muito importante. Quando você for fazer o registro da sua ata, você inclua aquela planilha orçamentária com um anexo indicando o valor nominal de cada unidade. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Deixe aqui seus comentários, as suas dúvidas. Nós vamos responder todas as perguntas aqui no nosso canal e aguardo vocês para o nosso próximo episódio. Muito obrigado.